falando sobre a bênção, é possível uma pessoa estar passando por dificuldades e problemas e mesmo assim ser uma das pessoas mais abençoadas? Não é dito na Bíblia, pastor Marcos, que a bênção não acrescenta dores? Realmente, né, queridos, a palavra de Deus vem e nos informa que a bênção do Senhor, ela faz prosperar e não nos acrescenta dores. Agora nós temos que entender o que é prosperidade e o que realmente são essas dores. Porque o pastor falava e eu meditava como a Bíblia usa o termo felicidade como um tipo de um sinônimo para ser abençoado. Você já reparou nisso? Como assim? As grandes bênçãos das quais nós estamos falando, porque não estou falando aqui do trivial do dia a dia, mas as grandes bênçãos que fazem a diferença numa pessoa que realmente é chamada pelo Senhor, aquelas bênçãos que marcam a vida da pessoa, aquelas bênçãos que mudam a vida da pessoa, aquelas bênçãos que deixam um legado para a posteridade, fazem com que seja uma vida que realmente tenha valido a pena ser vivida. Essas bênçãos, elas estão intimamente ligadas à questão ou ao termo felicidade nas Escrituras. Então, quando você é uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz, tá? Só que o que chama a atenção é como essas pessoas são felizes. Vamos lá. Estava lendo aqui enquanto o pastor nos explicava sobre Apocalipse 14:13. Lá fala: bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Olha só, queridos, alguém vai me falar, mas cadê a felicidade? Na verdade, o termo grego para bem-aventurado também se traduz como felices. Então, quando ele fala bem-aventurado, ele pode falar claramente ou tranquilamente felizes, aqueles que de agora em diante morrem no Senhor. Então, quer dizer, não adianta nada eu ter uma vida em que eu ganho o mundo todo se for longe de Deus, porque se quando eu morrer eu estiver longe de Deus, eu vou ser infeliz. Em outras palavras, eu não vou ter a bênção maior. Então, para eu ser feliz ou abençoado, eu preciso, né, morrer no Senhor. Eu preciso saber terminar a minha carreira servindo a Deus. Agora, no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, por exemplo, essa questão da felicidade chama muito mais atenção, porque Jesus começa cada uma das suas frases dizendo: bem-aventurado ou feliz aquele que faz isto ou aquele que faz aquilo. Só que você pode ver que em alguns momentos essas felicidades ou bênçãos ou bem-aventuranças têm a ver com a virtude, ser manso, ser humilde. Em outras, ele fala claramente: bem-aventurado quando vos perseguem, bem-aventurado quando falam mal de vocês, falsamente denigrem vocês. O que ele está falando? Ele está falando que são felizes ou abençoados aqueles que passam por lutas, aqueles que sofrem dores. Então, certamente essas dores não são as mesmas dessa outra passagem que nós começamos falando. Então você percebe aí que ser abençoado é muitas vezes passar dificuldades. Jó foi um homem abençoado? Foi. Mas quando Jó foi mais abençoado? Quando ele tinha todas as coisas e Deus o abençoava e Deus dava todas as coisas para ele? Alguém vai dizer não, foi no segundo estado, quando Deus deu em dobro para ele tudo o que ele tinha. E eu
arrisco dizer que não. O momento que Jó foi mais abençoado, e ele mesmo declara isso, foi quando ele conheceu Deus. E veja bem, agora entrando no que o pastor Misael falou, conhecer Deus não é conhecer como nós conhecemos algo intelectualmente. Conhecer é descobrir que aquilo existe. O conhecimento na Bíblia, o conceito de conhecimento na Bíblia é um conhecimento prático. Ou seja, conhecer é andar junto. Conhecer é experimentar. Você vê, a Bíblia até usa um termo, né, para dizer que o homem conheceu sua mulher no sentido de ele se relacionou com ela. Então, é experimentar aquilo. Isso é conhecer. Então, não podemos conhecer Deus se não andamos com Deus. E Jó, ele fala, quando ele estava passando aquela luta, não tinha acabado a luta, ele estava naquele momento difícil, os amigos o criticando porque achavam que estava em pecado, né? A mulher dele falando, abandona este Deus e morre. Ele passando aquela dor de ter perdido tudo o que tinha, a família inclusive, eles quase não conseguindo pensar de tanta dor e coceira, se coçando com caco de telha, se humilhando na cinza e no pó. Mas ele de repente fala assim: nossa, Senhor, eu estava achando que era sobre mim, mas é sobre ti tudo que estamos falando, e não importa as circunstâncias, importa que tu estás comigo e que tu continuas sendo Deus. Então ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço porque meus olhos te contemplam. É exatamente o que nós estamos falando. Jó, ele conhece Deus por estar na presença dele e experimentar Deus. Esta é a grande bênção da vida dele. O resto é acréscimo, mas esta bênção não tem preço. Não tem preço. E, queridos, ser abençoado é passar por lutas também. Eu gosto, né, de lembrar uma passagem bíblica, lá também no Sermão do Monte, está lá em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, em que Jesus fala o seguinte: entrem pela porta estreita. Então ele dá uma ordem: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso ou amplo é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Veja, quando você fala em ser largo, você está falando que pode entrar e entrar de qualquer jeito. Pode entrar carregando todo o peso e toda a bagagem que se traz da vida. Pecados, bens, orgulho, tudo. Eu não sei se você conhece, você sabe, mas na Idade Média, eles começaram a construir cidades, né, e muralhas ao redor dessas cidades, e essas muralhas sempre tiveram, né, desde tempos remotos, uma porta grande e majestosa, que é a porta principal da cidade, né? Então, Jesus, por exemplo, quando ele entra em Jerusalém, entra na Porta Formosa, né? Passa pela Porta Formosa. Então era aquela porta, né, que era a porta mais majestosa e sublime. Só que quando chega na Idade Média, o que eles fazem? Essas portas, quando havia o inimigo chegava à cidade, eles fechavam essa porta. E essa porta, então, ela era fechada para que o inimigo não entrasse. E aí eles ficavam dentro da cidade, né, protegido pelos muros. Mas isso também dificultava outras coisas. Primeiro, o acesso, né, pessoas estratégicas entrarem e saírem,
né? Você trocar informações, eventualmente alguma coisa mais básica entrar, certo? Então, o que eles começaram a construir nessas muralhas? Uma pequena portinhola. Era uma porta pequena, geralmente escondida, né? Geralmente escondida, e aquela porta era denominada fundo da agulha. Aliás, por causa dessa porta, queridos, muitos passaram a interpretar aquela passagem bíblica em que Jesus fala que é mais fácil, né, o camelo passar pelo fundo da agulha, como do que o rico entrar no reino de Deus, como se fosse essa porta, tá? Mas eu só quero, mas essa porta ela só surge, só começa a ser construída na Idade Média. Lá pelos anos 800 anos, quase 800 anos depois de Cristo. Então não é da época em que Jesus falou. Quando Jesus fala de passar pelo fundo da agulha, ele está falando de uma agulha mesmo. Ele fala uma impossibilidade. Ele exagera, como ele costuma exagerar mesmo, né? Para que dá a clara dimensão da importância da mensagem que ele trazia. Mas essa porta, para nós agora é importante. Por quê? Porque para entrar nela não era impossível o camelo entrar por ela. Mas ele só poderia entrar por ela se ele tirasse tudo que ele carregava. Tinha que tirar tudo que ele carregava. Todas as bagagens. E ainda assim ele teria que se abaixar para ele conseguir entrar. Então, quer dizer, para que o inimigo invadisse, né, com suas montarias, com suas armas, não dava, não tinha como, porque não passava por aquela portinhola, né? Para entrar tinha que se dobrar. E quando nós falamos, né, na porta estreita, nós estamos falando justamente disso. Você precisa se dobrar, você precisa tirar a bagagem, deixar aquilo que você antes confiava, aquilo que você tinha como mais precioso, você se dobrar diante de Deus para passar por essa porta estreita, tal qual o camelo na Idade Média passava pela porta de fundo da agulha. Por isso o inimigo não conseguia invadir, e por isso que não era qualquer um de qualquer maneira que podia entrar. E também em relação ao reino de Deus também, né, entrar pela porta estreita é justamente você se dobrar, você deixar a bagagem, você deixar aquilo em que antes você confiava. Mas eu não estou falando apenas de riquezas materiais. Quando você fala em estreito, você tem que entender o que significa, né, estreito, né? A palavra estreito aqui é stenós, né? E ela significa, né, estreito no sentido de ter obstáculos que ficam muito próximos. Então veja bem, queridos, só pode entrar por esta porta quem se torna pequeno, quem diminui. Quando você fala em apertado, você está falando aqui em algo que é pequeno, estreito, por pressão, algo que pressiona, algo que persegue, algo que faz força contra. Ou seja, é usado para afligir, estreitar, amontoar, sofrer tribulação e problemas. A palavra grega é flibó. Então veja, estreito e apertado é algo que é pressionado, algo que é atribulado. Lembra que eu falei? Essa passagem aqui traz no seu contexto tribulação. Então, você ir pelo caminho da vida é você ir por um caminho que não é bonito aos seus olhos, não é aprazível, não é prazeroso. Você tem que se dobrar todo momento para poder passar por ele. Você sofre perseguições. Não é só deixar as coisas de lado. Você, nesse caminho, passa por aflições, passa perseguições,
passa por dificuldades. Você vai fazer tudo isso se dobrar num contexto de dificuldades o caminho todo. Veja, queridos, bênção não tem a ver com o que é espaçoso e largo. Quando Adão e Eva aceitam a tentação, saem da presença de Deus, porque confiam no que a serpente fala. O que a Bíblia diz? Que a serpente argumentou e eles olharam para a árvore e para o seu fruto e viram que aquilo era bonito, aquilo chamava atenção aos olhos, aquilo era aprazível. Veja que é exatamente como o caminho largo. Quando Jesus fala essa parábola, ele tem em mente tudo que a Bíblia ensina. E ele vai na mesma linha do que a Bíblia ensina com outras palavras. E ele fala o quê? Que o outro caminho, que é o caminho estreito, apertado, a porta estreita e apertada, aquele caminho é o que conduz à vida. Que não é o bonito, que não é o fácil, né? Mas aquele é o caminho do quê? Da bênção. Da bênção. A Bíblia em vários momentos vai falar sobre dois caminhos. Jeremias, ele usado pelo Senhor, ele fala: eis que proponho para vocês dois caminhos, o da vida e o da morte. Escolham o caminho da vida para que vivam. Deuteronômio vai falar a mesma coisa. No capítulo 30, ele usa o mesmo discurso de Jesus. Capítulo 30, versos 15 a 20, fala a mesma coisa. Ele também, primeiramente, chama a atenção, né? Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Dois caminhos. E o que ele relaciona com o caminho da vida? Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão, se multiplicarão, e o Senhor, agora olha só, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Então, queridos, o caminho da vida é o caminho da bênção. O caminho da vida é o caminho da obediência aos mandamentos. Mas ele não é o caminho largo. Ele é o caminho que você precisa se dobrar, que você precisa deixar a bagagem, deixar o seu orgulho. E, num contexto de tribulação, de luta e muitas vezes de perseguição. A Bíblia é muito clara, é assim que nós herdamos a bênção, é assim que nós alcançamos vitória. Paulo fala: fui perseguido, fui atribulado, passei por lutas, mas em todas o Senhor Deus me livrou. Porém, Paulo, lá em Deuteronômio, Moisés continua relatando: mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem, não diante de Deus, mas diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Então veja bem, pode até entrar e achar que está sendo abençoado, mas não vai permanecer. Essa é a diferença. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor. Pessoas falam muito sobre isso. Não, mas melhor, a gente tem que amar o Senhor, tem que guardar regras, amar ao Senhor. E amar ao Senhor é o que, meu querido, minha querida? Ele mesmo esclarece na mesma frase para você não querer interpretar do teu jeito. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, ou seja, estamos na sua presença, que nós estamos falando,
Pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. E, para completar, entendendo que este capítulo 30, ele vem num contexto do 28, começa no 28, onde eles sobem a um monte. E eles, então, declaram: se guardarem os mandamentos de Deus, se o amarem de todo o coração, as bênçãos correrão atrás de vocês, as bênçãos os perseguirão. Vocês podem até fugir delas, mas vocês não vão conseguir escapar. Elas ultrapassarão vocês. Por mais rápido que vocês correrem, elas os alcançarão. Elas passarão de vocês e virão de encontro a vocês. Esse é o caminho da bênção, queridos. Agora, se não obedecerem os mandamentos de Deus, se não guardarem a sua palavra, se não amarem, as maldições os alcançarão. Então, meus queridos, não adianta a gente ficar buscando e simplesmente buscando. Nós temos que buscar a vontade de Deus, fazer o querer de Deus, e assim nós teremos realmente vida, bênção, a presença de Deus.